Termologia, parte 3. Parte 3 é a parte que mais costuma aparecer em vestibular, junto com a parte 2. As duas partes a parte que a gente terminou na semana passada, que foi a parte de propagação de calor, condução, convecção e radiação, que a gente fez exercícios, né, na semana passada. É uma parte que costuma cair com certa frequência. E essa parte aqui é a parte de calor sensível, latente e troca de calor. Tá bem? No nosso roteiro de termologia, nós já vimos a parte 1 e a parte 2. Estamos entrando na parte 3. A teoria vai ser trabalhada hoje, e aí na semana que vem a gente trabalha os exercícios de sala junto com vocês, tá bom? Não sei ainda que dia que vai ser a aula, mas já semana que vem a gente já marca para... Provavelmente vai ser a aula da segunda-feira, que é uma aula mais longa, e tem bastante exercício para fazer desse assunto, tá bem? E aí a gente fecha a parte 3. A dilatação, a parte 4, eu vou trabalhar ela em algum sábado, tá, gente? É uma aula menos importante, bem menos importante. Eu prefiro trabalhar ela no sábado, justamente porque eu sei que muitos de vocês não vão poder assistir. Então eu prefiro pegar as aulas da semana, que são as aulas que vocês mais assistem, e trabalhar conteúdos mais importantes junto com vocês ao vivo. E essa parte eu vou deixar ela para trabalhar numa dessas aulas extras. Provavelmente, sem ser no sábado agora, dia 16, provavelmente vai ser no outro sábado, dia 23. Tá? É uma aula que eu consigo terminar em 3 horas, teoria e exercícios rapidão. Tá bem? Bom, gente, o que a gente tem para discutir na aula de hoje? 3 conceitos, na verdade. O conceito de equilíbrio térmico, que a gente vai começar a trabalhar aqui no comecinho da aula, que na verdade, verdadeira, é o motivador da história. É a parte mais importante, né? A gente estuda essa terceira parte da termologia para fazer exercício de equilíbrio térmico. Depois eu vou explicar para vocês no decorrer da aula como que funciona isso, tá bem? Só um aviso pro pessoal da tarde aí. Acho que eu arrumei a questão da mesa aqui, tá? A mesa tava tão sensível que era só mexer perto dela que ela já bugava aqui. Como é uma mesa nova, eu não estava acostumado a mexer com ela, era uma mesa um pouquinho mais sofisticada. Então, eu acabei demorando um pouquinho para pegar o jeito dela aqui, mas agora foi. Tá, então, equilíbrio térmico entre corpos, que é bem rápido. Propriedades térmicas de um corpo, calor sensível, calor latente e capacidade térmica. E depois o conceito de balanço energético na previsão de temperatura de equilíbrio. Tá? A parte mais densa da história é a parte do meio aqui, que é a parte que a gente vai mais trabalhar os conceitos, fórmulas, enfim. Tá? Então vai ser nessa sequência aqui. Tudo bem? Vamos lá então, gente. Let's go. Seguinte. O que é equilíbrio térmico? Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho aqui... Opa, agora fui eu, tá? Não foi a mesa, não. Eu tenho aqui dois líquidos, A e B, cada um com uma massa diferente. Tá bem? Cada um com calor específico diferente, que a gente vai definir o que é calor específico na aula de hoje, e cada um a uma temperatura diferente. Tudo bem? E eu vou misturar esses dois líquidos. Você pode imaginar, por exemplo, que eu estou misturando água e álcool. Exemplo, tá? Um líquido numa temperatura, um outro líquido numa outra temperatura, e eu vou formar aqui uma mistura de A e B. Tá? Considerando que esses líquidos estão em temperaturas diferentes, vai haver o que a gente chama de troca de calor. Né? Vamos lembrar aqui que calor é energia térmica em trânsito. Certo? E essa energia térmica em trânsito, ela está em trânsito justamente devido à diferença de temperatura.
temperatura. Beleza? E o assunto em si vai falar sobre isso. Tá? Na parte 2, o que a gente estudou? Como o calor se propaga? Como ele se propaga? Ele pode se propagar por condução, por convecção ou por irradiação, dependendo do sistema que você está trabalhando. O nosso objetivo hoje, na verdade, não é descrever como ele é transferido, e sim o quanto é transferido. Quantas calorias saem de um corpo e vai para o outro? Sobre isso. Outra coisa importante que a gente precisa deixar aqui bem claro é que essa troca de calor, ela acontece até um certo momento. E a gente pode ilustrar isso através desse gráfico que está aqui do lado. Ó. Aqui você tem um corpo numa temperatura de 160 graus Celsius, certo? Que é a temperatura maior. E aqui eu tenho um corpo a temperatura de 30 graus. O corpo de 160 graus, ele vai doar calor para o corpo de menor temperatura. E o que vai acontecer com cada um dos corpos? O corpo de maior temperatura, ele vai ter a sua temperatura diminuída, e aí dá para perceber isso aqui no gráfico, ó. A temperatura vai diminuindo, ele vai esfriando. E o corpo de menor temperatura vai ter a sua temperatura aumentando. Até o momento em que os corpos atingirem a mesma temperatura aqui dentro. E aí nós temos o conceito de equilíbrio térmico. Tá bem? O conceito de equilíbrio térmico é o conceito em que a temperatura de um corpo se iguala à temperatura do outro e também não há mais troca de calor. Não há trocas de calor. O calor para de ser trocado. Tá bem? Isso é equilíbrio térmico. Não tem troca de calor. A temperatura de A é igual à temperatura de B. Beleza? Tudo bem? Essa é a história toda da aula. Se quiser tirar print dessa tela, já pode tirar print. Tá? Só que daí, qual que é a situação? Quando um corpo perde calor, pode acontecer duas coisas com ele. A primeira das coisas, a mais óbvia, é o corpo diminuir a temperatura. Assim como, quando um corpo ganha calor, o que é mais óbvio imaginar é que a temperatura dele aumente. Só que muitas das vezes pode acontecer também, durante essa troca de calor, mudanças de estado. Mudanças de estado. Por exemplo, imagina que você tem um recipiente contendo água a 80 graus Celsius. 80 graus. Aí eu pego um pedaço de gelo e coloco dentro da água. O gelo, ele vai receber calor da água, vai ter a sua temperatura aumentada, mas se ele continuar recebendo muito calor, a tendência é que esse gelo comece a derreter. Então, existem, de maneira geral, dois efeitos térmicos sobre um corpo quando ele troca calor. Dois efeitos térmicos quando um corpo troca calor. O primeiro efeito térmico é a mudança de temperatura. E o segundo efeito térmico é a mudança de estado. E antes da gente trabalhar com essa história da troca de calor,
a gente precisa definir 3 grandezas calorimétricas, vamos dizer assim. 3 grandezas calorimétricas, que são capacidade térmica, calor sensível e calor latente. O que essas grandezas me dizem? De que maneira o corpo lida com esse calor? De que maneira lida? De que maneira que ele lida? Então, vamos definir uma por uma, tá? Capacidade térmica, calor sensível e calor latente. Cada uma vai ter uma característica, tá? O que elas têm em comum? Elas analisam de maneira matemática o que o corpo faz com o calor. E o corpo faz com o calor. Tudo bem? Vamos começar definindo aqui a primeira grandeza, que é a capacidade térmica. Capacidade térmica. A capacidade térmica de um corpo é a razão entre a quantidade de calor transferida no corpo e a variação de temperatura provocada por conta desse calor. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo. Imaginem que eu tenha, imaginem que eu tenha 2 corpos A e B. Então aqui eu tenho um corpo A e eu vou fazer o seguinte. Vamos desenhar os 2 corpinhos primeiro, vai. Vamos desenhar aqui um corpo A e um corpo B. Daí eu vou fazer o seguinte. Eu vou oferecer para esses corpos uma certa quantidade de calor. Então eu vou dar para o corpo A 100 calorias de calor. Bem? Vamos imaginar então agora que esse corpo vai esquentar. Tudo bem? Esse corpo vai esquentar. Vamos imaginar que eu vá medir a temperatura dele durante esse processo. Então eu coloco aqui um termômetro. E eu observo que esse corpo variou a temperatura, eu vou chamar de delta teta, a variação de temperatura, de 10 graus Celsius. Tudo bem? Então o corpo recebe 100 calorias para esquentar 10 graus Celsius. Tudo bem? Agora diz para mim uma coisa, gente. Quantas calorias ele precisaria para esquentar 1 grau Celsius? E aí? Ele recebe 100 para esquentar 10 graus. E isso, você concorda que ele precisaria, para esquentar 1 grau Celsius, de 10 calorias por 1 grau Celsius? Cada grau Celsius que ele for esquentar, ele precisa de 10 calorias. Isso é capacidade térmica. É quantas calorias eu preciso ganhar para esquentar 1 grau. É claro que a capacidade térmica, ela pode ser medida tanto quando o corpo recebe calor, e aí ele esquenta, como também quando o corpo esfria. Você pode dizer, olha, a capacidade térmica dele é 10 para esquentar 1 grau Celsius, então ele vai ter que ganhar 10 calorias para esquentar 1 grau, ou ele pode perder 10 para esquentar 1 grau. Tudo bem? Aí eu vou fazer a mesma coisa no B. Vou colocar um termometrinho nele aqui.
e vou medir a temperatura. Vou dar para ele 100 calorias também. Só que esse corpo vai esquentar, por exemplo, 20 graus. Ou seja, com a mesma quantidade de calor, ele esquenta mais. Ele esquenta mais. Então eu posso dizer que para ele, 100 calorias fez ele variar a temperatura de 20 graus. Quantas calorias ele precisaria para esquentar 1 grau? Concorda que nesse caso ele precisa de menos calorias? Ou seja, vamos ver se vocês entendem essa pergunta que eu vou fazer agora. É uma pergunta meio estranha. Quem é que aproveita mais o calor? Quem é que aproveita mais o calor? O corpo A ou o corpo B? Corpo A. O corpo A ou é o corpo B? E agora? Tem gente escrevendo A, tem gente escrevendo B. Gente, aproveitar mais o calor é usar menos caloria para esquentar mais. Essa é a ideia. O que você espera de um corpo quando ele ganha calor? Não é fazer ele esquentar? Quem consegue com menos caloria esquentar mais? É o corpo B. Entendeu? Então, eu vou dizer que a capacidade térmica dos corpos é diferente. A capacidade térmica, ela é calculada da seguinte forma. A gente vai representar ela pelo Czão. Esse é o símbolo de capacidade térmica. Que vale Q dividido pela variação de temperatura. Tá? Eu vou dizer, então, que a capacidade térmica do corpo A é maior que a capacidade térmica do corpo B, ou seja, ele precisa de mais calor para conseguir variar a mesma temperatura. É como se o corpo A tivesse uma dificuldade maior para esquentar. Eu acho que a melhor maneira de você pensar na capacidade térmica é justamente pensar nisto. A capacidade térmica é uma espécie de dificuldade que o corpo tem para esquentar. Quando um corpo tem capacidade térmica alta, que é o caso do corpo A, né? Ele tem mais dificuldade para esquentar. Essa é a ideia. Eu gosto de fazer uma comparação, eu tenho até um pouco de medo de fazer essa comparação, porque eu tenho medo de bugar a cabeça de vocês. Mas é uma espécie de resistência térmica. O que seria uma resistência térmica? É uma resistência a aumentar a temperatura. Tipo uma resistência de resistor, tá ligado? O resistor, lá na eletricidade, ele resiste à passagem de corrente. Certo? Aqui a gente tem uma resistência térmica. Então, tipo, o corpo, ele recebe muito calor, mas esquenta pouco. Pode pensar também assim, o corpo perde muito calor, mas esfria pouco, tá? Aqui tem algumas pessoas fazendo uns comentários. Espera aí que deixa eu ler para vocês aqui. É tipo calor específico? Então, não é bem o calor específico. No calor específico tem uma outra questãozinha que a gente vai discutir. Mas é bem parecido. É bem parecido. Tá? É tipo a ideia do calor específico. Tem outra pergunta aqui. Ó, essa observação foi boa. É como se ele resistisse para esquentar. Isso. Um corpo de capacidade térmica alta, ele tem uma tendência a não esquentar muito.
Você dá calor para ele e ele não esquenta tanto. Já o corpo de capacidade térmica baixa, ele consegue esquentar mais rápido. Você quer ver um exemplo que a gente pode tentar imaginar de corpos que são assim? Panela. Panela é feita de metal ou de vidro. Tem algumas panelas que são de vidro, mas a maioria delas é feita de metal. A escolha do metal não é uma escolha aleatória, gente. O metal é um tipo de material que com pouco calor ele esquenta bastante. Pouco calor ele esquenta bastante. Então eu posso dizer que o metal ele não tem tanta resistência a esquentar. Essa é mais ou menos a ideia da capacidade térmica. Tem outra aqui, ó. No caso A, teria maior resistência? Sim, sim. Então, uma maneira de você lidar com esse termo, capacidade térmica, é pensar numa resistência térmica. Quem tem mais capacidade térmica terá mais resistência térmica. Ou seja, ele precisa de muito calor para esquentar. Tipo panela de barro. Tipo panela de barro. Panela de barro tem capacidade térmica alta. Exatamente. A panela de barro, ela precisa de muito calor para esquentar. Sim, Então, tipo assim, se ele tiver uma capacidade térmica alta, ou seja, ele tem dificuldade de esquentar, mas ele tem facilidade para manter esse calor, ou é errado pensar isso? exatamente, exatamente. Porque, tipo, a panela de barro, ela mantém mais a comida quente por mais Porque ela, tempo. porque ela tem mais dificuldade para esfriar também. Exatamente. Sabe uma outra panela que é assim também? Panela de ferro. Panela de ferro também é assim. Porcelana, né? Aqueles fornos de pizza, por exemplo, eles são feitos de barro. Por que os caras fazem forno de barro? Justamente por causa disso. Depois que o forno tá quente, mano, para esfriar demora horas. Churrasqueira, gente. Churrasqueira. Tem um tipo de material que a gente usa, né? Chamado refratário. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo. O tijolo da churrasqueira, ele é um refratário. Então a churrasqueira, quando você vai fazer churrasco, por exemplo, pode reparar. Eu tenho a churrasqueirinha aqui no quintal. Eu ponho o carvão lá. O carvão pega fogo e aí fica lá umas 2, 3 horas pegando fogo. Cara, depois que a churrasqueira apagou, ela fica a noite inteira quente. Você encosta na churrasqueira de manhã, ela ainda está quente. Justamente porque ela tem uma capacidade térmica muito alta. Ou seja, ela armazena muito calor sem esfriar. Tudo bem, demora para esquentar, que nem estava falando. Demora, você precisa de muito calor para fazer a bicha esquentar. Só que depois que ela esquentou, já era. Tudo bem? Faz sentido isso? Entendemos o que é a capacidade térmica? Beleza. Pode tirar print. Beleza. Hum, a gente vai usar muito essa grandeza quando a gente estiver fazendo troca de calor dentro de algum tipo de recipiente. Então, por exemplo, o cara fala assim: olha, eu tenho uma garrafa de vidro, e eu jogo água fria nela. E depois eu jogo água quente. Então, quando você joga água fria, água quente, dentro da garrafa de vidro, vai haver uma troca de calor ali. Só que a garrafa também vai participar da troca de calor. Então, normalmente, ele vai te dar alguma informação sobre a garrafa. Fala, olha, a garrafa tem uma capacidade térmica tal, para você conseguir fazer conta depois com a garrafa. Tá? Existem alguns exercícios onde ele vai dizer para a gente, por exemplo, que a garrafa tem capacidade térmica desprezível. Essa parte é bem importante. Quando ele fala para a gente que um recipiente tem uma capacidade térmica desprezível, quer dizer que ele não vai participar da troca de calor. Isso é ter capacidade térmica desprezível. Ele não vai participar da troca de calor.
tá? Prof, a unidade de capacidade térmica, como que fica? Exatamente, caloria por grau Celsius. Caloria por grau Celsius. Vamos colocar aqui, ó. Caloria por grau Celsius. Então, eu posso dizer o seguinte, dentro dos que você perguntou, né? Qual que é a capacidade térmica do corpo A? 10 calorias para cada grau Celsius. Qual a capacidade térmica do corpo B? 5 calorias para esquentar 1 grau Celsius. Bem? Então, a gente poderia, a título de comparação, tá? Não que sejam esses os valores, a capacidade térmica alta seria a panela de barro. Tá? E a capacidade térmica baixa seria a panela de metal. Alumínio, sobretudo alumínio, né? Alumínio tem uma capacidade térmica baixa. Tá bem? Beleza? Pode tirar print, então. Vamos definir a segunda grandeza. Agora eu vou definir a segunda grandeza. Vamos lá. Calor específico. Agora sim. Olha, bom, antes de ler o calor específico, peraí. Deixa eu ler isso aqui, ó. Vamos ler de novo juntos aqui, ó. O que que é a capacidade térmica de um corpo? É a razão entre o calor transferido e a variação de temperatura, certo? Calor por temperatura. Calor por temperatura. Guarda isso. Calor por temperatura. Ó, o que é calor específico? É a quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada para que uma certa massa. Nossa, eu gritei agora. Para que uma certa massa unitária sofra uma variação unitária de temperatura. Isso é calor específico. Ou seja, a diferença do calor específico para a capacidade térmica é que no calor específico a gente especifica quantos gramas estão sendo utilizados. A gente poderia dizer que ela é uma grandeza mais detalhista. Na capacidade térmica, não interessa quantos gramas tem o negócio. Não interessa. Só que, gente, vamos combinar aqui entre nós. Veja se faz sentido. É claro que a massa importa. Vocês estavam falando agora aqui da panela de barro. Você concorda comigo que uma panela de barro, se ela for muito grande, vai precisar de mais calor para esquentar ela? Claro que vai. Se a panela de barro é pequenininha, por mais que ela tenha uma capacidade térmica específica lá dela, você vai precisar de menos calor para fazer ela esquentar do que, por exemplo, se você for fazer isso com uma panela grande. Então, o calor específico, ele leva em consideração isto. Então, tipo assim, ó, vamos imaginar a situação agora. Opa, perdão. Peraí. Aqui. Depois a gente lê a tabela, tá? Deixa eu fazer aqui o Paranauê. Ó, então você tem um corpo A. Esse corpo A, ele tem uma massa de 1 grama. Você vai dar para o corpo A... Peraí, deixa eu colocar essa massa do ladinho aqui. Você tem uma massa do corpo A de 1 grama. Você vai pegar esse corpo A e vai dar uma quantidade de calor de 10 calorias. E ele vai variar a temperatura
Celsius. Bem? Aí eu vou fazer a mesma coisa no outro corpo. Corpo B. Corpo B. A massa é de 1 grama. Você vai dar 10 calorias. Só que ele varia a temperatura de 2 graus Celsius. Tô chutando exemplo, tá, gente? Tô inventando os números aqui só para a gente conseguir fazer conta rápida. Então, para o corpo A, 10 calorias fazem 1 grama esquentar 1 grau Celsius. Percebe que é uma regra de 3 composta? 10 calorias fazem 1 grama esquentar 1 grau Celsius. Para o corpo B, 10 calorias fazem 1 grama esquentar 2 graus Celsius. Tudo bem? Então, o calor específico do B é menor que o do A. Por quê? Com a mesma quantidade de calor, ele esquenta mais. É uma espécie de resistência térmica também. É exatamente uma resistência térmica também. Tudo bem? Esse calor específico, aqui eu tenho nesse slide, ó, deixa eu dar um zoom nessa tabela, só para vocês sentirem mais ou menos os valores que vão aparecer na tua frente. Ó, calor específico da água, 1 caloria para 1 grau Celsius. 1 caloria para 1 grama esquentar 1 grau Celsius. O vapor de água, gente, ele precisa de menos calorias, tá vendo? 0,48. Então, por exemplo, o gelo, 0,2. Então, olha que interessante, o vidro, o gelo 0,5, perdão. O vidro, 0,2. Então, olha que interessante isso que eu vou fazer aqui, ó. Qual que é a proposta? Imagina que você tem o seguinte, você tem 1 grama de água, você tem 1 grama de gelo e você tem 1 grama de vidro. Vidro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar 1 caloria para a água, eu vou dar 1 caloria para o gelo e vou dar 1 caloria para o vidro. Tá bem? Bom, a água vai esquentar 1 grau Celsius. E o gelo? Quando o gelo esquenta, se eu der 1 caloria para 1 grama de gelo? Tenta fazer essa conta de cabeça. Vou dar 1 caloria para 1 grama de gelo e eu quero saber quanto ele esquenta. Dá uma olhada aqui, ó. Não, não é 0,5. Não, não é 1 grau. Ó, se ele precisa de meia caloria para esquentar 1 grau Celsius, ó, ele precisa de meia caloria para esquentar 1 grau Celsius. Exatamente. O gelo vai esquentar 2 graus. O gelo vai esquentar 2 graus. 2 graus. E o vidro? E o vidro?
O vidro esquenta quanto? Vidreira. Quantos que o vidro esquenta? Com 1 caloria. Isso, 5 graus. Exatamente. Entenderam o que é calor específico? É a facilidade que o cara tem para esquentar. Quem tem menor calor específico, esquenta mais fácil. Quem tem menor calor específico, se quiser anotar essa frase, tá? Quem tem menor calor específico, esquenta mais fácil. Ponto. Acabou. É isso aqui. Morreu. Tá? Beleza? Aqui eu quero fazer um paralelo com uma coisa que eu contei na semana passada. Eu não sei se vocês vão lembrar. Vocês se lembram que na aula da semana passada, na verdade foi da semana retrasada, puta, não sei se vão lembrar, quando a gente estava falando de convecção, eu tinha falado para vocês que a areia esquenta mais fácil que a água, para explicar aquela história de a brisa que vai do continente para o oceano e a brisa que vai do oceano para o continente. Lembra que eu falei, olha, de dia a areia esquenta mais. É por isso que a areia esquenta mais, gente. O calor específico da areia é muito mais baixo que o da água. Então, se você der a mesma quantidade de calor para as duas, a areia fica mais quentinha durante o dia. Só que durante a noite a água fica mais quentinha. Por quê? Porque a água tem mais dificuldade para esquentar e também tem mais dificuldade para esfriar. Sacaram a ideia? Tá bom? Beleza? Então, cuidado, que aí então aqui, ó, deixa eu ler as frases aqui da galera. Peraí, calma, 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 calma. Ah, agora entendi. Tem outra aqui. A água fica quentinha de noite. Sim, a água fica quentinha de noite. Outra aqui, ó. Tem também o lance de gelo congelar por cima e manter o líquido na parte de baixo. Isso é outra coisa, tá? Essa história do gelo congelar por cima e manter a parte de baixo líquida é porque o gelo não conduz bem o calor. É outra coisa. O gelo ele tem dificuldade de fazer o calor passar por ele. Não quer dizer que ele esquenta mais ou menos, tá? Cuidado para não confundir. Tá bom? Beleza? Beleza? Outra aqui, deixa eu ver. Eu não sabia o fenômeno, mas sabia. Eu sabia o fenômeno, mas não sabia direito o motivo. Agora tá sabendo. Isso, isolante, né? Isso. Mas por que que ele tem essa dificuldade? Aí é outra história. Gente, para pensar um pouco. O gelo é sólido, não é? Assim como tem outras coisas sólidas na vida. Como é que um sólido faz o calor se propagar? E tipo dos 3 métodos que a gente estudou na semana retrasada, qual é o método pelo qual o calor se propaga em sólido? Condução. Para uma coisa conduzir calor, ela precisa que as moléculas tenham liberdade de movimento. O gelo não é um cristal. Se o gelo é um cristal, as moléculas não conseguem se movimentar. Se elas não conseguem se movimentar, existe uma dificuldade delas se mexerem. Tudo bem? No metal, isso não acontece. O metal também é sólido, mas o metal conduz bem calor. Por quê? Por causa dos elétrons livres. Lembra na ligação metálica que existem elétrons livres no metal? Os elétrons não ficam ali zanzando na estrutura. Então, embora o metal seja um sólido, nesse tipo de sólido, as partículas se movimentam mais. Os elétrons, especificamente.
Então elas já têm uma certa liberdade de movimento. Por isso, o metal conduz melhor calor do que, por exemplo, o gelo. O vidro também não conduz muito bem calor, gente. O vidro também não conduz muito bem o calor. Você pode perceber isso quando você entra no carro. Quando você entra no carro, está muito quente. Claro que o carro está quente. E por que que o carro está tão quente? Porque o calor entra e não consegue sair. E não consegue sair. É um efeito estufa que tem dentro do carro. O vidro, ele é um péssimo condutor de calor. Péssimo condutor de calor. Então o calor entra, você deixa o carro lá embaixo do sol o dia inteiro. Tipo, meio-dia. Hoje eu entrei no carro, velho. Devia estar uns 45 graus, velho, dentro do carro. O calor entrou a manhã inteira lá dentro. E aí, e é muito louco você perceber isso, porque quando você encosta no vidro do carro, ele está extremamente quente. Mas o carro lá dentro está mais quente que lá fora. Porque o calor entra e não consegue sair, tá? Então, tipo, para explicar por que que um condutor é melhor que outro, o problema todo tem a ver com como as partículas estão organizadas, tá? Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Incrível como nunca dá para dividir o conteúdo do outro, tudo interligado. Um dia vocês vão chegar lá. Um dia vocês chegam lá. Por isso que eu ligo o ar e abaixo o vidro. Abaixa primeiro o vidro, deixa aquele ar quente sair, liga o ar uns 30 segundos com o vidro ligado, com o vidro aberto, perdão, né? Com o vidro aberto, e aí depois você fecha. Deixa aquele ar quente sair. É isso mesmo. Tá bem? Beleza? Ok. Tira a print da tela. Tá vendo como termologia é divertido? Quem acha termologia chato, não é chato, é legal. Eu acho legal. Tira a print aí, por favor. Bom, gente, depois dessa definição, então, que a gente entendeu aqui o conceito, né? Vamos para a fórmula. Vamos para a fórmula. Bom, deixa eu só colocar um negócio aqui, porque a gente vai precisar usar outra formulinha também. Então, ó, para a capacidade térmica, e que a gente viu que Czão igual a calor sobre delta θ, certo? E isso já no primeiro slide. Então, eu posso definir que o calor que você usa para aquecer o material, ele é igual à capacidade térmica dele vezes o delta θ, ok? Essa é uma expressão bem importante. Guarda ela aí na tua vida. Que nós vamos usar na semana que vem para os exercícios. Agora, para o calor sensível, ou calor específico, né? Calor específico, a gente vai representá-lo pela letra C minúscula, tá bom? O que é o calor específico ou o calor sensível? Tanto faz. É a quantidade de calor que uma certa massa precisa para variar a temperatura. Veja se faz sentido. Quantidade de calor, Qzão, que uma certa massa, Mzinho, utiliza para variar uma temperatura Δθ. Então, daqui, eu posso dizer que o calor que você usa para esquentar a substância é igual a mc Δθ, famoso quimacete. Tudo bem? Guarda esta fórmula também. Bem?
E outra coisa que eu queria falar, já para alinhar esses dois conceitos, é que existe uma relação entre Czão e Czinho. Czão é a capacidade térmica, Czinho é o calor específico, certo? Ô, gente, dá uma olhada no negócio aqui. Dá uma olhada no negócio aqui. Peraí. Olha para a fórmula do Kibacete. Na verdade, olha para essa parte aqui, ó. Opa, peraí. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Isso aqui não é a capacidade térmica do corpo? Capacidade térmica. Se isso é a capacidade térmica, eu posso dizer, então, veja, que Czinho é igual a Czão sobre M. Então, o que que a gente pode observar por essa fórmula? Que o calor específico, no final das contas, o que que ele é? O calor específico é nada mais do que a capacidade térmica de uma certa massa. Capacidade térmica é um termo mais geral. Quando você quer relacionar a capacidade térmica com a massa, você tem o chamado calor específico. Tudo bem? Czinho é igual a Czão sobre M, ou, se quiser, Czão igual a MC. Essa é uma outra expressão que às vezes nos ajuda também. A gente não usa ela muito não, tá? Beleza? Então, o que que a gente acaba descobrindo, né? Que eu consigo relacionar calor com variação de temperatura, certo? A partir dessas duas grandezas, a capacidade térmica e o calor específico, a gente consegue relacionar calor e variação de temperatura. A diferença de uma para outra é que numa delas eu tenho a massa envolvida e na outra eu não tenho a massa envolvida. Tá bem? Beleza? Podem tirar print dessa tela. Quero contar para vocês duas coisas antes da gente ir para o calor latente. Quero contar para vocês duas cositas antes da gente ir para o calor latente. Uma delas, geografia. Ilha de calor. Já ouviram falar de ilha de calor? Provavelmente. Vamos ler junto esse testículo aqui, ó. Ilha de calor é um efeito observado em áreas urbanas e suburbanas, onde o ar e as temperaturas na superfície são mais quentes do que nas áreas rurais, no entorno. Algumas das causas para a ocorrência das ilhas de calor são construções humanas, que, em geral, são compostas de materiais escuros e que absorvem e armazenam o calor com facilidade. Tudo bem? Outros fatores interferem: poluição da atmosfera, falta de vegetação, tudo isso interfere. Aqui tem um gráfico, ó. Aqui tem um gráfico, como diz Eloy, aqui é o combo. Não, gente, cá entre nós, vai. Meu combo é foda. Meu combo realmente é um X bagunça. Física, química, um pouquinho de biologia, geografia, um pouquinho de matemática.
É combeira total aqui. É um PF, né? É um PF. Ó, aqui tem o gráfico. Esse gráfico também vocês já viram em geografia. Ó, aqui é a variação de temperatura de acordo com a posição do lugar. Então, ó, centro urbano, aqui, ó, temperatura bem alta, tá bom? Aqui é a parte de vegetação, temperatura mais baixa. Aqui tem um pouquinho de árvore, aqui, mas já tem residência, um pouquinho mais alta, tá? Beleza? Tranquilo? E aqui eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Ó. Isso aqui. Isso aqui explica muita coisa, ó. O calor específico do concreto e do asfalto são valores baixos. São valores mais baixos. O que isso quer dizer? Quando o concreto e o asfalto recebem calor, eles esquentam muito. Então a gente percebe o fenômeno de ilha de calor, sobretudo durante o dia. Sobretudo durante o dia. Aqui eu tenho 0,18 calorias por grau Celsius e 0,22 para o asfalto. A água é uma substância que tem dificuldade para esquentar e também tem dificuldade para esfriar, tá? Então, quando bate muito sol, as estruturas de concreto, os prédios, e no caso do asfalto ainda tem um problema, né? O asfalto é preto. E o fato do asfalto ser preto faz com que ele absorva a radiação. Então, quer dizer, ele não reflete a radiação, tá? Então eu consigo relacionar o fenômeno de ilha de calor com as propriedades térmicas dos materiais que são feitas as coisas. Tá bom? Beleza? Então, isso é uma coisa que eu queria comentar com vocês, que vale a pena fazer essa ponte com as questões ambientais lá da geografia. Tá bom? Pode tirar print desse slide. Beleza. Agora, eu quero mostrar uma coisa muito curiosa. Eu quero mostrar esse vídeo para vocês. Deixa eu compartilhar o áudio dele. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o áudio aqui. Share sound. Aqui. Eu acho que vai aparecer o áudio. Cara, olha que coisa curiosa esse vídeo. É um vídeo de churrasqueiro, tá? Olha o nome do site. www.tvchurrasco.com. Eu vou botar ele para rodar aqui e depois a gente conversa. Olha aqui, ó. E aí depois vocês vão tentar me explicar o que está rolando aqui, tá? A brincadeira é essa. Você vai ver o vídeo. Conforme vocês vão vendo o vídeo aí, se vocês entenderem o que está acontecendo, vocês explicam, tá? Que ideia, gente? Vem comigo. Tá quente pra dedéu, gente, tá? Bom, Vocês estão ouvindo o vídeo, o áudio? Sim. Sim. Tá, então tá. Beleza. Então vai. vem comigo. Tá quente pra dedéu, gente, tá? Pra dedéu. Vamos fazer o seguinte, nós vamos apagar esse carvão para usar no próximo churrasco. Uma sacola com água ou um saco plástico. Dá uma olhadinha, gente. Não pergunte como. A água vai borbulhar e devagar, olha o chiado. Mais engraçado é o cara. Não pergunte como. Claro que eu pergunto como. Senão eu não vou colocar o vídeo aqui. Por que o plástico não derreteu? A pergunta é essa. Por que o plástico não... Meu, isso aqui é muito cara de Enem, velho, na boa. Por que o plástico não derreteu? E tem alguma ideia? Se você colocar o plástico ali sozinho, ele vai derreter, cara.
vai derreter, certo? O que acontece? Como o plástico está com água, o que acontece? O calor, ele vai por condução passar pelo plástico e vai para a água. O que acontece com essa água? A água tem um calor específico muito alto, o que significa que ela é capaz de receber muito calor sem variar a temperatura. Ou melhor, a gente pode dizer que ela recebe muito calor e varia pouco a temperatura. Entendeu? Deixa eu ver o que escreveram aqui coisas, espera aí. Porque a água possui um calor específico maior que o do plástico. Na verdade, não é que ele é maior do que o plástico, é maior que o plástico. Mas o Paranauê é que o calor específico da água é muito alto, comparado com o do plástico. Ou seja, se ela é uma substância que tem um calor específico muito alto, quer dizer que ela é capaz de receber bastante calor e não variar tanto a temperatura. Entendeu? Porque como ela está com água, o calor específico conduz de maneira gradual. Mais ou menos. Dan, Oi. é que faltou o calor específico da água é alto e conduz de maneira gradual. Era isso que eu queria escrever. Aí foi, exatamente. Na verdade, o calor ele passa pelo plástico e não esquenta o plástico. É basicamente essa a ideia. Se você colocasse ali, por exemplo, um plástico só com ar, em vez de água, por exemplo, isso não aconteceria. O plástico derrete. Por quê? Porque o calor passa para o ar e o ar esquenta muito rápido. Uma vez que o ar esquenta muito rápido, o plástico ia acabar derretendo. Tudo bem? Entendeu? Então, tipo, uma questãozinha bem simples, tipo de teoria, né? E é bem cara de vestibular, tá? Ok? Fechamos, então, o calor específico, sem problemas. Vou trocar aqui o slide, tá? Deixa eu descompartilhar o som. Peraí, só para não ficar esquisito. Pronto. Fechamos. ideia, gente? Não, que ideia nada, chega. Oi. Aqui, peraí, opa, perdão. Aqui. Pode falar. Tô te lendo aqui. Ô Dan, eu tinha perguntado assim que se fosse outro líquido com calor específico mais próximo do plástico, ocorreria a condição normalmente, só que o plástico ia derreter, né? Isso, exatamente. Exatamente. Obrigada. Se o calor específico fosse muito alto, aconteceria a condução, o negócio esquentaria muito e o plástico derrete junto. Perfeito. É isso aí mesmo. Tá bem. Bom, aí, para a gente encerrar essa questão das propriedades térmicas, né? A gente falou muito sobre calor e mudança de temperatura, certo? Capacidade térmica e calor específico estão relacionados com mudança de temperatura, o famoso quimacete. Só que nós sabemos também que muitas vezes um corpo ele pode perder ou ganhar calor a ponto de mudar de estado. E aí eu tenho que criar uma outra propriedade térmica. Uma propriedade térmica que seja relacionada à mudança de estado. Até porque nós sabemos, desde a química, que quando uma substância está mudando de estado, a temperatura dela não varia. E aí eu coloquei aqui para lembrar vocês a curva de aquecimento de uma substância qualquer. Aqui no caso a curva de aquecimento da água, né? Que é o ponto de fusão, ó, né? E aqui o ponto de ebulição. Então, o que a gente vai definir? Um outro tipo de calor, chamado latente. Olha o nome do calor, gente. Latente. Uma coisa latente é uma coisa que não se manifesta. Isso é latência. Latente é uma coisa que fica guardada. Porque qual é a manifestação mais óbvia do calor? Não é a mudança de temperatura? A gente associa calor a mudar a temperatura. Só que quando um corpo ganha calor e muda de estado,
Esse calor é latente, porque não dá para perceber que ele está ganhando calor, porque ele não está mudando a temperatura. A gente sabe que ele está ganhando calor porque está mudando de estado. Então, o calor latente, a gente pode imaginar o calor latente da seguinte maneira. Veja, imaginem que você tenha uma certa quantidade M de uma substância líquida, e esse líquido ele está na temperatura de ebulição dele. Ele já chegou na temperatura de ebulição. Você já deu calor para ele já esquentou, pá, pá. E aí você vai dar calor para ele. Você vai dar uma quantidade Q de calor. Esse calor eu vou chamar de calor de ebulição. Ebulição. Tá? Por exemplo, vamos imaginar que a massa do líquido seja de 10 gramas. 10 gramas. E ele está fervendo. E eu vou dar uma quantidade de calor para ele, de ebulição, de 700 calorias, vai. Então, o que a gente pode deduzir? Que para 10 gramas do líquido entrar em ebulição, vou colocar aqui, entrar em ebulição, eu precisei dar para ele 700 cal. Qual é a quantidade de calor que eu precisaria dar por grama? Por grama. Quanto dá esse calor, gente? Quantas calorias eu precisaria dar para cada 1 grama desse maluco entrar em ebulição? Opa. Igual a 70 calorias, concorda? Por grama. Isso eu chamo de calor latente. Isso aqui é o calor latente. Entenderam? O calor latente é a quantidade de calor que você... Opa! É a quantidade de calor que você precisa dar para 1 grama mudar de estado. O calor latente, pessoal, ele também é uma propriedade específica. Cada substância tem o seu próprio calor latente. Tudo bem? Beleza? Pode tirar print desse slide. Em termos de fórmula, vamos traduzir isso numa fórmula. Formulinha. Formulinha, 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 formulinha. Ó. Opa, aqui. O calor latente vai ser representado pela letra L. L maiúsculo. Então, o L vai ser a quantidade de calor necessária para uma certa massa mudar de estado. Tudo bem? Importante que a gente tem calor latente para tudo quanto é mudança de estado. Então, por exemplo, o sólido vira líquido e o líquido vira gás, certo? Então você vai ter um calor latente de fusão você vai ter um calor latente de vaporização, você vai ter um calor latente
de condensação ou liquefação, e você vai ter um calor latente de solidificação. Tudo bem? Beleza? Agora, o que eu quero que vocês observem, gente, é a tabela que eu coloquei aqui do lado, para perceber uma situação, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tem duas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês. Ó, pega lá água. Calor latente de fusão, 79,6 por grama para derreter. A gente usa 80, né? Não sei se vocês lembram nos exercícios. Geralmente o exercício joga 80. Tá bom? O calor latente de vaporização, 539,2, a gente arredonda para 540. Tudo bem? Olha para os calores latentes de solidificação e de condensação. Eles têm o mesmo valor, só que com o sinal negativo. Vocês conseguiriam me dizer por que o sinal é negativo nesse caso? Essa é a primeira pergunta, né? Por que o sinal é negativo? Qual seria a explicação física? Isso, exatamente. Porque a substância está perdendo calor. A substância está perdendo calor. Tudo bem? Acontece com os outros, ó. Hélio, calor latente de fusão, vaporização. Os caras, a volta é negativa. Calor latente do nitrogênio, 6,1 de fusão, 48 de ebulição. A volta é negativa. Tranquilo? Segunda pergunta. Essa é boa, hein? Essa é boa. Percebam que existe um padrão. O calor de vaporização, independente da substância que você esteja analisando, é maior que o calor de fusão. Por quê? Por que o calor latente de vaporização é maior que o de fusão? É uma pergunta interdisciplinar, então você tem que abrir a gaveta certa da sua cabeça. Que argumento da química eu posso utilizar? Já estou dando um spoiler aqui. Que argumento da química eu posso utilizar para poder explicar por que o calor de vaporização é maior que o de fusão? Qual é o assunto que eu tenho que puxar na minha cabeça? Exatamente. 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 Interações intermoleculares. Interações intermoleculares. Gente, a água não faz... Vamos pegar o caso da água, vai. A água não faz ponte de hidrogênio? A água faz ponte de hidrogênio. Quando você derrete o gelo, você não está quebrando as interações moleculares. Quando a água está no estado sólido, existem interações moleculares. No estado líquido também. Elas só ficam um pouquinho mais fracas. Agora, quando eu pego um líquido e transformo em gás, aí eu quebro a interação. Ou seja, eu preciso de mais energia para transformar o líquido em gás do que o sólido em líquido. Faz sentido? Tudo bem? Outra pergunta, também de interação molecular. Por que o calor latente do nitrogênio é menor que o da água? Pega lá o calor de fusão, por exemplo, 79,6 para a água, 6,1 para o nitrogênio. O de vaporização, então, é enorme. 539,2, 48 para o nitrogênio. Por que o do nitrogênio é menor?
Por causa do tipo de interação. Exatamente. A água interage por ponte de hidrogênio. O nitrogênio é uma molécula apolar. Se ela é uma molécula apolar, que tipo de interação ele faz? Moléculas apolares. Como que é o nome da interação molecular? Para moléculas apolares. Dipolo induzido, exatamente. Entendeu? Cara, é relação de química com a física aqui. Tá? Então, duas coisas. O calor latente de ebulição é maior do que o de fusão, porque no processo de ebulição você destrói a interação molecular. Ok. Segunda questão, eu consigo perceber que calores latentes podem ser diferentes por causa do tipo de interação. As interações do tipo ponte de hidrogênio, em geral, são mais fortes que os dipólios induzidos. Então, eu preciso de mais energia para ferver 1 grama de água do que para ferver 1 grama de hidrogênio. Basicamente, essa é a questão relacionada a calor latente. Tudo bem? Beleza? Fechou? Então, ó, para encerrar o bagulho, como é que eu calculo o calor latente? Q igual a ml. Famoso que mole. E igual a ml. Tudo bem? Então a gente sai daqui hoje com 4 fórmulas. 4 fórmulas. Na verdade, 3 importantes. C, Q igual a Czão delta θ, para capacidade térmica. Q igual a MC delta θ, para calor específico. E Q igual a ml, para calor latente. Tá? Beleza? O que a gente vai fazer na aula que vem? Vou pegar os corpos, jogar no mesmo recipiente e fazer conta. Vamos calcular a temperatura de equilíbrio, vamos calcular a massa de um, massa do outro. Aí ele vai pedir várias situações. Aí nos exercícios a gente vai alinhando as coisas que podem aparecer. Tudo bem? Pode falar. Rapidão. O de ebulição é maior porque tem que destruir a ligação? Exatamente. Tá. Enquanto que na fusão você não chega a destruir. Eu tinha anotado ao contrário. Tá. Uhum. Obrigada. Bom, beleza? Mais alguma, gente? Manda aí. Manda aí. Tudo certo?